Olá, turma do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos da música, uma arte que está inserida na vida de cada um de nós. E assim vamos refletir sobre a música em diferentes contextos e diferentes gêneros. Bons estudos! Na aula de hoje, iremos refletir sobre o significado que as músicas podem ter para as pessoas e em determinados locais, épocas ou culturas. Nesta aula, iremos refletir sobre a influência da arte, a influência da música na nossa vida. Porque muitas vezes, quando falamos em arte, parece uma coisa tão distante do nosso convívio. Muitas vezes esquecemos, por exemplo, a música, que se faz tão presente, ela se encontra tão próximo de nós e, em certos momentos, nós esquecemos que é uma arte. Falamos em arte, pensamos em algo que está no teatro, em um museu. Esquecemos que a arte ela se faz presente no nosso cotidiano. E a música é um grande exemplo disso. Certo, pessoal? Vamos seguir em frente, porque temos muito que revelar ainda sobre música. Pesquisando sobre a música, vamos encontrar que em vários momentos da história, fatores externos intensificaram as experimentações de maneira particular. A expansão da indústria do som e das estações de rádio, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, deu impulso decisivo ao desenvolvimento de novas maneiras de conceber e compor música. Então, observem que as transformações, essas mudanças que ocorrem, elas já fazem parte da música há muitos anos. Então, hoje nós vivemos um momento também de transformações. As músicas, elas vão, os músicos, no caso, eles vão encontrando novas maneiras de compor, de construir, usando novos, vamos dizer, artifícios, né? Novas tecnologias nessa composição, nessa divulgação do seu trabalho. Então, a música ela vai sempre acompanhando essa evolução. Ok? Vamos ver agora como é que a música começou a se expandir, começou a alcançar um número maior de ouvintes. A era de ouro do rádio permitiu que muitos ouvintes apreciassem a mesma música ao mesmo tempo em diferentes localidades. Antes desse advento tecnológico, músicas ou histórias narradas e interpretadas por atores e atrizes só eram ouvidas por um grupo de pessoas que tinham acesso a espetáculos. Então vejam, nós podemos dizer que a música era privilégio de poucos. Só a partir do surgimento do rádio é que essa música começa a se expandir, né? Começa a atingir um número maior de ouvintes. Certo? Veremos agora um pouco sobre a linguagem musical. A linguagem musical é uma das mais ricas que conhecemos. Ela se expressa de diversas formas por meio de várias maneiras de apresentação. As principais são vocais, instrumentais e mistas. Como os próprios nomes já diz, a apresentação vocal tem relação com a voz. Instrumental, apenas o uso de instrumentos. E a mista é essa associação do vocal com o instrumental. Tudo bem, pessoal? Nós temos aqui os elementos constitutivos da música. Já estudamos esses elementos em outros momentos, mas é sempre bom esse acompanhamento, é sempre bom ficar atento e observar os detalhes sobre o que significa cada elemento desses. Então, altura. Organiza os sons referindo-se à possibilidade de um som ser grave, baixo, grosso, ou agudo, alto, fino. Sua percepção se dá
por meio da comparação entre um som e outro. Duração. Nos auxilia a identificar o som no tempo. Resumidamente, podemos dizer que um som pode ser longo ou curto em relação a uma determinada duração tomada como referência. Intensidade. Corresponde à relação entre sons fracos e fortes. O timbre refere-se à possibilidade de reconhecimento de uma fonte sonora, ou seja, distinguir o som de um violão de um som de uma flauta, por exemplo. A melodia. Ao conectarmos sons de diversas alturas, no decorrer do tempo, obtemos uma melodia. Isto é, ao reunir diversos sons em diversas alturas, você vai obtendo essa melodia. Então, poderia dizer que é uma organização, né? A melodia ela vai se encaixando, né? De acordo com essa variedade de sons. Ritmo. Combinação entre diversas durações, num determinado tempo. É a batida regular ou pulsação da música, ouvida ou simplesmente sentida. É a organização do tempo, que pode ser acompanhada com o bater dos pés ou das mãos. Organização de diferentes durações dentro de um compasso. E o que seria o compasso? É a organização dos pulsos, fortes e fracos de uma música em ciclos de igual tamanho. Observe que quando fala ritmo, pulsação, né, e compasso, nós temos essa união aí, essa ligação. Então, quando fala em ritmo, você talvez já percebeu, quando o som está muito forte, você sente estremecer. Então, o ritmo são essas batidas, você vai conseguindo essa pulsação, né, você vai sentindo ela. Então, a música, a dança, ela tem muito essa questão também do ritmo. Então, você consegue dançar de acordo com esse compasso, né? Com esse ritmo que você vai acompanhando das batidas. Pulso e pulsação é a unidade de medida da música, né? Então, estão todas ali relacionadas. E, por fim, nós temos composição, criação. Diferentes arranjos possíveis entre os elementos da música. No caso, a composição aí está se referindo ao arranjo musical, né, e não especificamente à letra. Execução musical. O ato de interpretar uma composição, que pode seguir rigorosamente as regras de execução, com um arranjo ou de forma improvisada. E, por fim, nós temos a apreciação. Ela está relacionada à escuta atenta, ajudando a atribuir sentido às produções artísticas, além de possibilitar o conhecimento dessa arte. Então, a apreciação, ela não faz parte ali da constituição da música, não é a construção da música, mas é a maneira como nós apreciamos, nós recebemos essa música. Certo? Temos aqui um esquema relacionado à estrutura, forma, estilo e gênero de músicas. Então, estrutura compõe a música, melodia, harmonia, etc. Forma, maneira como a estrutura será organizada, ritmo, instrumentação, entre outras coisas. Estilo, características estruturais que o artista decide dar à sua música. E, por fim, o gênero, que é a categoria que reúne músicas que compartilham de algumas características musicais e estruturais. Então, nós veremos mais adiante estilo e gênero. Vamos procurar definir o que é cada um desses. Certo? Gênero e estilo. Será que gênero e estilo são a mesma coisa? É bem provável que você já tenha pensado que sim. Mas vamos observar as características. Gênero musical é a categoria de uma música, como, por exemplo, axé,
música eletrônica, forró, funk, gospel, jazz, MPB, música clássica, pagode, reggae, rock, samba, sertanejo, entre tantas outras. Vale salientar que, dentro de cada gênero musical, também existem subgêneros. E para essa categorização acontecer, instrumentação, letra, função, estrutura e contextualização são levados em consideração. Já o estilo é a forma como o artista expressa a música, ou melhor, é a característica de cada músico expressar determinado gênero musical. Então, observem que o estilo está relacionado à maneira como o artista vai trabalhar, né, vai divulgar esse gênero musical. Então, nós temos aí, por exemplo, o forró. São vários artistas trabalhando com o mesmo gênero, mas de maneiras diferentes. Então, cada um imprime a sua personalidade. Então, cada um apresenta, vamos dizer, esse forró com uma maneira diferente, uma roupagem diferente. Então, entra aí a questão da letra, a questão dos arranjos. Então, cada artista tem um estilo próprio. Ok? Entre todas as pessoas no mundo que ouvem música, é impossível identificar um único gênero comum a todos. Cada um de nós escolhe o tipo ou os tipos musicais que mais agrada. O interessante é quando encontramos pessoas que ouvem o mesmo que nós e percebemos características comuns que vão além da música, como a forma de vestir, de pensar. Vamos fazer agora uma breve viagem conhecendo os principais gêneros musicais do Brasil. É claro que existem outros, mas vamos observar alguns. Música popular brasileira. MPB. Gênero surgido em 1966. Originou-se na fusão de dois diferentes movimentos musicais, Bossa Nova e o engajamento dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Tinha como objetivo criar uma música brasileira nacional a partir de estilos tradicionais. Samba. Considerado um dos principais símbolos da cultura popular brasileira, é resultante das estruturas musicais europeias e africanas. Tem origem nos estilos machixe, lundu, semba, batucada, jongo, modinha e choro. Observe aí os subgêneros: bossa nova, pagode, samba enredo, samba exaltação, samba de roda, entre outros. Sertanejo. Nesse gênero, predomina-se o som da viola. Surgiu a partir da década de 1910, praticado por compositores rurais e urbanos. Tem origem nos estilos fado, música caipira, embolada e toada. Subgêneros: caipira, sertanejo, romântico, sertanejo universitário. Forró. Típico da região nordeste do Brasil, praticada nas festas juninas e outros eventos. Surgiu no início do século XIX no sertão nordestino. Subgêneros: xote, chachado, baião, forró universitário, forró eletrônico. Funk. Originou-se nos Estados Unidos na segunda metade de 1960. O funk de origem das favelas brasileiras é diferente do funk criado nos Estados Unidos. Surgiu a partir de 1970 com a realização de bailes black, soul e funk no Rio de Janeiro. Subgênero: poderíamos citar o funk ostentação. Axé. Surgiu no Carnaval baiano em 1980. Veio da mistura do frevo, ritmos afro-brasileiros, reggae, merengue, forró, maracatu e ritmos afro-latinos.
leva o nome de uma saudação das religiões afro, que significa boas energias. O gospel. Gospel vem do inglês, significa evangelho na nossa língua. Gênero criado para expressar a crença cristã. Teve seu maior desenvolvimento no início do século XX nos Estados Unidos. Música eletrônica. Toda música criada ou modificada através do uso de equipamentos e instrumentos eletrônicos. Inicialmente teve relação estreita com o rock e depois adquiriu autonomia para ser reconhecido como gênero musical independente. Os DJs, que primeiro estavam voltados para tocar e remixar músicas, começaram a compor obras próprias, graças em grande parte ao desenvolvimento dos equipamentos eletrônicos musicais. Bom, agora vamos refletir para em seguida fazer as atividades. A diversidade musical interfere na vida das pessoas? Que tipo de música você ouve quando está triste ou feliz? Qual é a música que mais combina com você? Por quê? Como vimos, a música é tão poderosa que consegue alterar nosso estado de espírito. Ela está presente em toda parte. Não é à toa que muitas pessoas dizem que há uma música para cada momento. Você concorda com isso? Leia com atenção as atividades, faça e envie para o professor. Temos aqui o material consultado para a produção da aula.